Você já ouviu falar de um homem que, sozinho, incendiou uma nação com o fogo do Espírito Santo? Um pregador galês, de origem simples, mas que ousou acreditar que Deus poderia curar os enfermos, salvar multidões e transformar cidades inteiras em altares de avivamento? Prepare-se, porque esta não é apenas uma história antiga, é um chamado para nós, hoje. Então, respire fundo, abra o coração e venha comigo conhecer a vida de um dos maiores evangelistas do século XX. George Jeffreys nasceu em 28 de fevereiro de 1889, em Maesteg, uma pequena cidade no país de Gales. Ele cresceu em uma família simples, em uma região marcada por trabalho duro nas minas de carvão e por uma religiosidade tradicional. Na sua adolescência, o avivamento galês de 1904, liderado por Evan Roberts, varreu a nação como um fogo incontrolável. Igrejas se enchiam de madrugada, estádios de futebol eram esvaziados e até bares fechavam por falta de clientes. George ainda era jovem quando esse mover começou, mas foi profundamente impactado pela atmosfera espiritual que tomou conta de sua terra natal. O país de Gales se tornou uma fornalha espiritual e George foi um daqueles jovens que sentiu o calor da presença de Deus queimando por todos os lados. Aos 15 anos, ele entregou sua vida a Cristo. O que começou como uma fé simples, logo se transformou em um desejo ardente de conhecer a Deus mais profundamente. Ele lia as Escrituras com fome, buscava a oração com sinceridade e já dava sinais da seriedade espiritual que marcaria seu futuro ministério. Mas havia algo que o incomodava. Ele ouvia histórias de que o Espírito Santo ainda se manifestava com poder, como nos dias de Atos, mas via pouca evidência disso ao seu redor. Essa inquietação se tornou combustível para sua busca. Em 1915, George Jeffreys teve contato direto com o movimento pentecostal que começava a se espalhar pela Europa. Foi batizado com o Espírito Santo e começou a experimentar dons espirituais de forma crescente. Esse encontro não apenas confirmou sua fé, mas também acendeu nele a convicção de que o mesmo Deus de Atos ainda operava milagres, curas e sinais. George dizia que a experiência do batismo no Espírito Santo foi como se um novo mundo tivesse se aberto diante dele. Daquele dia em diante, ele não seria mais o mesmo. Ainda jovem, George já sentia em seu coração que Deus não o chamava para uma vida comum, mas para tocar multidões. Ele sabia que a chama que havia recebido precisava ser espalhada. O que Evan Roberts havia visto em Gales, George Jeffreys começaria a ver em toda a Grã-Bretanha. E assim, no secreto, em oração e quebrantamento, começava a ser formado o homem que incendiaria cidades inteiras com o Evangelho. Depois de sua experiência com o batismo no Espírito Santo em 1915, George Jeffreys não era mais o mesmo. A partir daquele momento, sua vida se tornou uma jornada de oração constante e entrega total ao chamado de Deus. Ele acreditava profundamente que nenhum avivamento poderia ser sustentado sem oração, e por isso separava longos períodos de tempo para buscar o Senhor em secreto. Era comum que, antes de uma campanha evangelística, George passasse horas de joelhos até sentir que a presença de Deus tomava o ambiente. Testemunhas relatam que muitas vezes ele só se levantava da oração quando estava absolutamente convicto de que o Espírito Santo estava sobre ele para a tarefa. George começou a pregar em pequenas reuniões e igrejas locais, mas logo percebeu que algo diferente acontecia quando ele anunciava o Evangelho. Pessoas eram convencidas do pecado com facilidade, e muitos enfermos eram curados de forma inesperada. Sua mensagem era simples e direta: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e Cristo voltará. Esse lema se tornaria a base do seu ministério e da futura denominação que ele fundaria, as Igrejas Elim. Relatos históricos confirmam que já nas primeiras campanhas, milagres começaram a chamar a atenção. Pessoas com problemas crônicos de saúde relatavam alívio imediato após a oração.
famílias inteiras eram transformadas em uma única noite de pregação. Em uma de suas primeiras reuniões, uma mulher que sofria de dores severas por anos saiu completamente curada após ele impor as mãos. George não tinha medo de pregar em locais hostis. Muitas vezes enfrentava críticas, zombarias e até perseguição religiosa. Mas sua convicção era tão firme que ele não recuava diante de nada. Ele costumava dizer: "Se Deus está comigo, eu não preciso temer. Mas se Deus não estiver, de nada adianta continuar." Dizem que em suas primeiras cruzadas, mesmo que os locais fossem pequenos, o ambiente era tão carregado da presença de Deus que pessoas eram tocadas apenas ao entrar no prédio. Dizem que em algumas ocasiões, antes mesmo de George Jeffreys subir ao púlpito, pessoas começavam a ser curadas simplesmente pelo clima de fé que dominava o local. Outros dizem que o som dos louvores parecia ecoar como se fosse carregado pelo próprio Espírito, levando pessoas ao arrependimento sem que ninguém lhes pregasse diretamente. Enquanto muitos pregadores de sua época hesitavam em pregar cura divina publicamente, George Jeffreys o fazia com ousadia. Ele não apenas falava sobre milagres, ele esperava por eles em cada reunião. Isso fez com que seu nome se espalhasse rapidamente e logo suas campanhas já não cabiam nos prédios comuns. Era necessário erguer grandes tendas e até alugar teatros e estádios para comportar as multidões. Muitos dos que foram tocados em suas cruzadas se tornaram evangelistas, pastores e missionários. O movimento iniciado por George Jeffreys não se limitou a reuniões emocionantes, mas formou uma geração inteira que acreditava no poder do Espírito Santo. George Jeffreys não era apenas um evangelista de multidões, mas também um homem de visão. Ele sabia que os avivamentos não podiam ficar restritos a eventos passageiros. Era necessário consolidar o mover de Deus em igrejas fortes, comprometidas com a palavra e com o poder do Espírito Santo. Foi assim que nasceu o movimento que ficou conhecido como Igrejas Elim. A denominação surgiu em 1915, no início de seu ministério, e logo se espalhou com força. O nome Elim foi inspirado em Êxodo 15, 27, quando Israel chegou a um lugar de descanso e refresco onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. George via esse nome como um símbolo. A igreja deveria ser um oásis espiritual em meio ao deserto do mundo. A mensagem central era clara, repetida em cada púlpito: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e Cristo voltará. Esta ênfase quadrupla se tornou a marca tradicional das igrejas Elim. Sob sua liderança, o movimento cresceu rapidamente, espalhando-se pela Inglaterra, Irlanda do Norte e outras regiões da Europa. Em poucos anos, centenas de congregações já haviam sido estabelecidas. Mas o que mais chamava a atenção não era a estrutura, mas sim a presença palpável do Espírito Santo. Testemunhos abundam daquela época. Em reuniões simples de culto, pessoas eram curadas durante a adoração. Bem-crentes eram batizados com o Espírito Santo de forma surpreendente, falando em línguas e profetizando. O evangelismo era ousado. Igrejas plantavam congregações em cidades hostis, acreditando que se Deus era por eles, ninguém poderia impedir. Os sinais de Deus eram tão evidentes que até incrédulos que entravam por curiosidade acabavam prostrados em lágrimas, reconhecendo a presença divina. Há quem afirme que, em uma dessas ocasiões, o próprio ambiente físico parecia vibrar, como se o ar estivesse carregado de glória. George Jeffreys conduzia tudo isso com uma mistura rara de humildade e ousadia. Ele não buscava fama para si, mas apontava constantemente para Cristo. Ao mesmo tempo, não tinha medo de declarar publicamente que os dons espirituais eram atuais, vivos e necessários para a igreja. Essa combinação incendiava corações e fortalecia o movimento que hoje, mais de um século depois, ainda existe e permanece ativo em diversos países. O nascimento das igrejas Elim marcou um novo capítulo não apenas na vida de George Jeffreys, mas também na história do pentecostalismo mundial. Não era apenas um evangelista que reunia multidões por alguns dias, mas um homem que plantava raízes profundas, garantindo que o fogo não se apagasse após as campanhas.
E assim, com oração, pregação ousada e manifestações poderosas do Espírito Santo, o movimento Elim se tornava um testemunho vivo de que o mesmo Deus que agia no livro de Atos ainda se movia no século XX. As campanhas de George Jeffreys se tornaram conhecidas não apenas pela eloquência de sua pregação, mas pela demonstração do poder de Deus de forma inquestionável. Onde quer que ele fosse, havia testemunhas de curas milagrosas, libertações profundas e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Dizem que em algumas reuniões, os aleijados levantavam de suas cadeiras de rodas no meio da pregação, sem que ninguém tivesse sequer imposto as mãos. Bastava a palavra ser anunciada e a fé brotar nos corações, e o milagre acontecia. Pessoas com câncer eram curadas, surdos voltavam a ouvir, cegos a enxergar. Esses testemunhos se espalhavam pelas ruas e jornais, atraindo multidões cada vez maiores. Há registros de uma mulher que chegou carregada em uma maca, desenganada pelos médicos. No momento da oração, ela se levantou diante de todos, caminhando com firmeza, enquanto o auditório explodia em louvor. Outros relatam que, ao sair de uma de suas reuniões, uma multidão de pessoas tocava os enfermos pelo caminho, dizendo: "O mesmo poder que vimos ali está sobre nós." Também havia histórias passadas de boca a boca, que marcaram a memória do povo. Alguns diziam que em determinadas reuniões, uma nuvem de glória pairava sobre a congregação, tão densa que muitos caíam de joelhos chorando, incapazes de ficar de pé diante da presença divina. Outros afirmavam que ouviam sons celestiais, como cânticos de anjos, se misturando à adoração. George Jeffreys nunca aceitava para si a glória dos milagres. Ele repetia constantemente: "Não é o homem que cura, mas Cristo em nós, a esperança da glória." Sua ousadia estava em acreditar que o poder do Espírito não havia cessado com os apóstolos, mas permanecia vivo para a igreja em todos os tempos. Os dons espirituais fluíam com liberdade. Havia profecias que confirmavam direções de Deus para comunidades inteiras. Pessoas recebiam palavras de conhecimento tão específicas que eram impactadas pela certeza de que Deus as conhecia profundamente. Homens e mulheres simples, tocados pelo Espírito, eram levantados como intercessores e evangelistas, multiplicando ainda mais o alcance do avivamento. O que acontecia nas reuniões de Jeffreys não podia ser explicado por argumentos humanos. Era impossível negar. O Deus vivo estava se movendo entre eles. Assim, cada testemunho se tornava uma chama que incendiava ainda mais a fé. E mesmo décadas depois, muitos ainda se lembram daqueles dias como um tempo em que o céu tocou a terra. Com o passar do tempo, George Jeffreys enfrentou também seus próprios desafios. O peso do ministério, as pressões internas e até divisões dentro da obra que havia fundado o entristeceram profundamente. O movimento que nasceu debaixo de fogo e milagres, com o tempo também enfrentou tensões organizacionais, e Jeffreys se viu em meio a decisões difíceis. Apesar disso, sua vida de oração nunca cessou. Aqueles que o conheceram de perto testemunhavam que, mesmo nos anos mais silenciosos, ele permanecia um homem que buscava a face de Deus com intensidade. Sua ousadia nunca foi apagada pelas lutas, pois dentro dele ardia a certeza de que havia sido chamado para proclamar Cristo até o fim. Dizem que nos seus últimos dias, George Jeffreys ainda se levantava da cama para orar com fervor, muitas vezes de madrugada, derramando lágrimas por sua nação e clamando para que o Espírito Santo continuasse a se mover na Grã-Bretanha. Ele mostrou ao mundo que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mostrou que a oração fervorosa pode incendiar uma nação e que o Espírito Santo não conhece barreiras quando encontra corações rendidos. Até hoje, muitos se lembram dele não apenas como pregador eloquente, mas como um homem que acreditou, sem reservas, no poder do Deus vivo.